Gênesis capítulo 11, verso de número 1. Diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra, sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso, se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Até aqui, meus irmãos, podem sentar. Hoje, nós estamos na 5ª mensagem na nossa série do livro de Gênesis, que denominamos Origens. Nós vimos a mensagem sobre a criação, depois nós vimos a mensagem sobre o pecado, nós vimos a mensagem sobre Caim e Abel, a mensagem sobre o dilúvio, há 2 semanas atrás. Hoje, então, após a Páscoa, nós retomamos a nossa série de mensagens. E hoje, então, nós temos aqui este trecho bíblico que faz parte de 3 eventos sobre a punição do pecado. Nós vemos, por exemplo, Gênesis 3, o pecado de Adão e Eva. Deus, ele pune o pecado. Nós vemos Gênesis do 6 ao 10, Noé e o dilúvio. Deus pune o pecado. E aqui em Gênesis 11, a divisão dos povos e das línguas, ou a famosa Torre de Babel, e novamente, Deus, ele pune o pecado humano. O que nós vemos na última mensagem da série sobre Noé e o dilúvio é de que a corrupção do gênero humano e a reconciliação com Deus. Deus, ele não apenas em todos esses eventos, ele pune o pecado, mas ele traz reconciliação. Nós vemos isso tanto com Adão e Eva, tanto com Noé e o dilúvio, e agora nós vemos também no caso do capítulo de número 11. Então, o capítulo 10 de Gênesis, ele se ocupou até a genealogia. Já neste capítulo de número 11, nós vemos que ele vai se concentrar nessa história bem específica que é da Torre de Babel. Creio que todos nós já conhecemos essa história, seja desde a escola bíblica, seja até mesmo no meio secular, mas é um evento de alguma forma bem conhecido, pelo menos nem que seja de uma forma simples e genérica, todos nós sabemos do que se trata. Mas o que foi o episódio da Torre de Babel? Ele é o troféu do orgulho e da vaidade humana. Ou seja, é como Deus agiu para confundir as línguas do povo, espalhar as gentes, dando origem aos povos e às nações. E é a partir do capítulo 11 também que nós vamos ver que vai ficar mais claro, mais organizado, a maneira como Deus quer espalhar as nações. A maneira como Deus quer criar um povo para si. Por quê? É a partir do capítulo 11 que vai se concentrar a descendência de Sem, filho de Noé, porque é a partir desta descendência que vem Abraão, o pai de todas as nações. Então, de alguma forma, os capítulos eles estão conectados. E é então, para essa aliança de Deus
com Abraão, que vai gerar todas as nações, é que a nossa série de mensagens ela está se direcionando. Nós vamos ver isso, por exemplo, semana que vem. Como Deus chama Abraão e através de Abraão ele faz um povo para si. Então, o que nós encontramos aqui no episódio da Torre de Babel? É de que é o primeiro evento de uma idolatria coletiva, corporativa. Até agora nós temos pecados mais individuais, mas da forma idolátrica é a primeira vez que nós vamos encontrar. É a tentativa de construir um reino para si, em vez de espalhar o reino de Deus. É quando nós vamos ver os homens se reunindo para dizer: nós queremos o nosso reino. Nós não queremos o reino de Deus, nós queremos o nosso reino. E há diversas expressões que nos mostram isso. Eles queriam de alguma forma imortalizar o seu nome, imortalizar a sua fama, os seus feitos. Eles queriam de alguma forma deixar na história um ponto bem marcado de que eles existiram e fizeram coisas grandes. E não muito diferente também, eles estão aqui assegurando-se de que, de alguma forma, eles unificariam os seus grupos, eles teriam ali uma grande concentração, e o texto bíblico ele deixa isso muito claro, porque a torre visava impedir que eles fossem espalhados por toda a terra. Imaginemos nós que é como se fosse um ponto de referência. Você olha para lá e você sabe para onde você tem que ir. Essa é mais ou menos a ideia que eles têm. Mas só tem um problema. Eles não combinaram isso com Deus. Eles queriam fazer algo para si, alheios à vontade de Deus, e talvez as várias expressões que eu coloquei aqui no esboço, nós vamos várias vezes bater na mesma tecla. O problema é que eles queriam fazer sem Deus. Por isso, Deus reagiu à sua intenção, Deus reagiu à sua ação, e Deus então confunde as línguas, espalha eles para os 4 cantos da terra. Resumindo, aquilo que eles queriam, no final sai totalmente ao contrário. Por quê? Porque não era o que Deus queria. E no final, o que sempre vai valer é o que Deus quer e não o que os homens querem. Então, pelo menos esse sermão está dividido em 4 partes. 3 delas referente ao texto e a última as aplicações. Então, a primeira delas é a intenção humana. E a pergunta, afinal, o que querem os homens? Qual é a intenção humana? O que querem os homens? E esse está do versículo 1 ao versículo de número 4. Por quê? A Torre de Babel é um emblema da arrogância humana e posterior o juízo divino. Este episódio é do início ao fim algo incomum, uma rebeldia contra Deus. E aí nós vemos isso dentro do texto bíblico. Se vocês quiserem abrir para acompanhar comigo, verso de número 1. Diz assim: a terra tinha uma só língua e um só idioma. Já começa pela descrição do que a Bíblia nos dá. Ela inicia informando que em toda a terra apenas havia uma linguagem e uma só maneira de falar, ou seja, uma comunicação facilitada. Afinal de contas, quando todos falam a mesma língua, o mesmo idioma, e eles estão próximos uns dos outros, o que acontece? Eles conseguem se comunicar facilmente. Isso parece estar, de alguma maneira, em contradição com o que foi pregado no capítulo de número 10. Por quê? Vamos abrir ali o versículo 5 do capítulo 10. Diz assim: por estes foram repartidas as ilhas das nações das suas terras, cada qual, segundo a sua língua, segundo as suas famílias e entre as suas nações. Se vocês olharem o verso 20, o verso 31 do mesmo capítulo 10, o que nós encontramos? De alguma forma, já estava descrito de que as famílias descendentes de Noé, ou seja, Sem, Cã e Jafé, os seus filhos, eles criaram para si grupos, tribos, que foram formando povos, que foram tendo as suas línguas, posteriormente como se fossem as nações.
Tá, mas o capítulo 10 diz isso, e o capítulo 11 diz outra coisa? Não, é que provavelmente ele não está em ordem cronológica, mas sim literária. Pensa que você tem uma efusão de eventos, e o Moisés, o escritor de Gênesis, ele coloca primeiro as descendências, e depois ele explica basicamente o que aconteceu. E nós vamos entender isso um pouco melhor num texto mais adiante. Mas a ideia é mais ou menos essa. As descendências descritas no capítulo 10, pelo menos essas 3 divisões dos 3 filhos de Noé, nós vemos que vai gerar vários povos. Então, enquanto eles poderiam se entender, estavam dispostos a se ajudar mutuamente. Ou seja, imagina nós aqui que nós temos 4 tipos de línguas diferentes aqui na igreja. Um fala inglês, um fala alemão, o outro fala português, o outro fala espanhol. E aí nós vamos fazer o quê? Nós temos aqui uma confusão. Bom, beleza, nós vamos começar a identificar e cada um vai formando aí os seus grupos. É de forma simples mais ou menos isso. Só que o problema não está em eles terem povos, línguas diferentes, em terem descendências diferentes. O problema está na intenção em que juntos eles estão fazendo. Por isso que provavelmente a Torre de Babel é um evento antes da divisão dessas línguas. Olha o verso de número 2. Os homens deslocaram-se para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e passaram a habitar ali. De alguma forma, junta-se alguns grupos, e não pensemos nós que aqui estão todos os moradores da terra. Por que não estão? Algum grupo, ou seja, um número elevado de pessoas, diz que se deslocaram para o oriente, acharam ali um vale e passaram ali a habitar. O que é um vale? Um lugar conveniente, confortável, talvez fértil, que de alguma maneira pudesse propiciar com que eles tivessem naquele lugar uma condição de vida de alguma forma elevada, com tudo aquilo que eles precisam para a sua sobrevivência. Por isso, então, ao achar este lugar, o que nós vemos? Eles fundam uma cidade. E aí nós encontramos isso em Gênesis, capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, que diz que Nimrod, um homem poderoso, guerreiro, olha o que diz o verso de número 9. Ele foi poderoso caçador diante da face do Senhor, porque se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Verso 10 do capítulo 10. E o princípio do seu reino foi Babel. Então Nimrod, ele, através, digamos assim, da sua coragem, da sua ousadia, das suas habilidades, ele começa a reunir pessoas ao seu redor e ele funda então uma cidade chamada Babel, que originalmente está mais associada a um portal dos deuses, um local onde os deuses ou de forma religiosa os deuses poderiam descer, assim como os homens também poderiam subir, porque essa é a ideia daquilo que eles fazem. E como que nós vemos isso? Verso de número 3 do capítulo 11. E disseram uns aos outros, façamos tijolos e queimamos eles bem, e foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. Ora, essa descrição nos mostra que eles não simplesmente se reuniram num local propício para que houvesse plantio, para que houvesse ali condição de vida, porque qual é a diferença entre um vale e uma montanha? A montanha ela é rochosa, você consegue usar as pedras, o que era muito comum naquele tempo, para formar as edificações, para formar os templos, para formar os edifícios. Agora o vale não. Pense aqui, talvez um exemplo bom para nós seria o Pampa. Sabe aquele local assim, extenso, de terra plana, onde você consegue, não tem muita coisa que tirar para que você pudesse construir alguma coisa. É diferente quando você tem a rocha, tem a pedra, tem a altura, tem talvez ali algum outro material que você possa usar. Agora o vale ele está numa forma, digamos assim, mais reta, propício para a plantação, para a sustentação de vida, mas não tem aquilo que eles precisam para edificar a cidade. É então que o verso de número 13 ele nos diz que eles queimaram tijolos e queimaram bem. Isso foi por pedra, porque eles não tinham pedra. E o betume por cal, ou seja, como se fosse uma liga para que eles pudessem fazer uma edificação. Então, nós vemos que Babel, ela é uma cidade e a intenção deles é ter uma torre.
Então não é apenas uma torre, mas é uma cidade, onde as pessoas iriam morar, iriam ali construir as suas casas, construir o seu modo de vida, e também teria ali então uma torre. Mas qual é o problema? Babel não é a cidade de Deus. Babel, ela é a cidade dos homens, construída pelos homens para a glória dos homens. E aqui é o X da questão. É de que, alheios a Deus, eles querem um reino para si mesmo. Então, eles se reúnem para isso. Ah, mas Israel, há um problema em as pessoas se reunirem para desenvolver alguma coisa? Creio que não. Por quê? Eu separei aqui algumas coisas. Por exemplo, eles queriam se desenvolver, eles queriam crescer, eles queriam chegar até os céus, mas sem Deus. Então, o problema não está na criatividade humana, no desenvolvimento econômico, o problema não está em melhorar as condições de vida, mas o problema não está no projeto em si. Porém, o que ali nós encontramos é que o projeto, ele é errado quando ele fere diretamente a vontade de Deus. E como que nós vemos isso? O projeto feriu o mandamento de Deus que diz: multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Então, os planos deles são os planos sem Deus. São planos que excluem a vontade de Deus. E é esse o grande problema. Não é a criatividade, o desenvolvimento, não é a melhoria de vida, não é ter novas formas de sociedade, mas sim quando estas coisas ocorrem sem Deus. Por quê? Porque quando isso ocorre, é sempre destrutivo. Uma sociedade sem Deus é uma sociedade destrutiva, porque cada um de nós vai querer impor a sua própria vontade, os seus desejos e as suas maldades. Por isso então que nós vemos que eles estão afrontando o Todo-Poderoso. E a prova disso não é apenas aquilo que o texto mostra que eles estão fazendo, mas é a resposta do próprio Deus. Quais foram então as suas motivações? Verso número 4, primeira delas, notoriedade. Olha o que diz ali: edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então eles queriam ser notórios. Em segundo, nós vemos que eles queriam fazer isso à parte de Deus, porque olha o que diz o texto: um nome para que nós não sejamos espalhados. Mas como que eles sabiam que Deus queria que eles se espalhassem? Ao ponto que eles dizem: nós não queremos isso. Nós queremos formar um local onde nós não precisamos nos espalhar, porque afinal de contas, isso é o que Deus quer. E nós não queremos o que Deus quer, nós queremos aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos melhor, aquilo que de alguma forma é mais benéfico para o nosso nome, para a nossa fama, para a nossa notoriedade. Então, ou seja, eles excluem Deus da sua equação. Por fim, o que nós vamos ver é que isso leva a uma nova religião, que é uma religião sem Deus. Não sei se vocês notam, mas parece muito semelhante com muita coisa nos dias de hoje. É uma religião sem Deus. É uma religião onde Deus está excluído da sua equação. E nas aplicações nós vamos deixar isso um pouco mais claro. O que nós vivemos hoje são várias religiões sem Deus. Então não é que o ser humano ele deixou de ser religioso, é que ele colocou agora vários deuses para que ele possa adorar, mas não é o Deus da Escritura, é o Deus do seu próprio ventre, do seu próprio umbigo, dos seus próprios desejos. Então, o objetivo deles era religioso. Por quê? O que eles dizem? Ora, a torre dentro da cidade que nós vamos construir, ela vai chegar no céu. Do ponto de vista da cultura da Mesopotâmia, a ideia é, nós vamos fazer como se fosse uma torre escada que chega ao céu, então os deuses podem descer, mas nós também poderemos subir. Então, a ideia aqui é céu e terra se conectando, é religioso, mas feito pelos próprios homens. E aqui então nós vamos para a segunda parte. A primeira parte é, qual é a intenção humana, ou o que querem os homens? Nós já descobrimos. A parte 2 então é a visita divina. Qual é o plano de Deus? Nós vamos ver então que há um confronto entre
a intenção humana e a intenção de Deus. É um confronto que ele vai entrar em atrito. Por quê? Qual é o plano de Deus? Verso de número 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Olha bem, o texto bíblico ressalta, não é eu vou lá ver a torre ou a cidade que está sendo construída, não, a cidade dos homens, a torre dos homens, que eles estão edificando. E óbvio, aqui quando o texto bíblico fala que desceu o Senhor é uma forma figurada. Deus não precisa descer do ponto de vista humano para enxergar alguma coisa. A gente sabe que toda a terra pertence a Ele, que Ele é onisciente, Ele está ciente de todas as coisas. Mas também há uma certa ironia quando a Bíblia diz que Deus desceu. É como se fosse assim, eles querem construir algo grandioso que chegue até o céu. Mas o grandioso deles é tão pequeno que Deus não enxerga. Deus tem que descer aqui para ver, afinal de contas, o que é isso aí tão pequenininho que eles estão construindo? De uma certa forma, é uma ironia que Deus tem que descer para enxergar aquilo que os homens estão fazendo. Então, a investigação divina antes do julgamento, ela é frequente no livro de Gênesis. Por quê? Quando Deus, ele vê o pecado de Adão e Eva, ele não os pune, mas ele vai na viração do dia ter com eles e chama eles. Ou seja, Deus não traz o julgamento antes de verificar a situação e ter contato com aqueles a quem ele vai condenar. Então, quando Deus vem diante do pecador, não é simplesmente para dizer para ele, você está condenado, mas Deus vem verificar de certa forma aquilo que está acontecendo. Ao invés de conflitar com a doutrina da onisciência divina, ora, Deus então teve que descer para ver o pecado de Adão e Eva? Não, Deus veio comunicar com Adão e Eva. Então ele diz, o que foi que vocês fizeram? E aqui está o julgamento. O que Deus faz no momento do dilúvio? Ele vem, vê o que os homens estão fazendo, ele chama Noé e diz, Noé, prega, porque eu vou destruir a terra. Então Deus, antes de julgar, ele sempre vem verificar com os homens o que é que está acontecendo. Parece que é meio um padrão. Nós vemos isso se repetir na Torre de Babel. Deus não simplesmente manda fogo do céu e destrói a cidade, a torre, espalha os homens de qualquer maneira. Não, mas primeiro ele desce para verificar antes dele tomar o seu julgamento. Então Deus veio ver o que estava acontecendo, porque ele é justo nos seus processos contra o pecado e os pecadores. E Deus não faz condenação sem audiência. Ele não condena sem que antes ele ouça ou que ele veja o que realmente está acontecendo. Então, nós vemos que ali, Deus está fazendo o quê? Ele está mostrando que ele está vendo o que os homens estão fazendo. Versículo de número 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Primeiro, versículo de número 6. O povo é um e tem a mesma língua. Só que quando a gente vê a história como um todo, nós vemos que para frustrar aquele projeto arrogante de vaidade humana, o que Deus faz? Ele diz assim, verso de número 7. Desçamos e confundamos a língua, para que um não entenda a língua do outro. E aqui, tanto os autores bíblicos quanto os comentaristas bíblicos chegam ao mesmo consenso. Nós vemos aqui uma manifestação da Trindade, quando Deus diz, desçamos e confundamos o que os homens estão fazendo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como o pastor Rodrigo aqui ensinou ontem no nosso seminário, de eternidade a eternidade, eles estão em perfeita harmonia, eles estão em perfeita ordem, eles estão sempre com a mesma intenção, ainda que agindo de forma diferente. Por quê? O relato de como Deus desce tem ali, de certa forma, o julgamento divino. Por quê? O portal dos deuses transformou-se num portal de confusão. A ideia dele é que os deuses iriam descer, eles só não esperavam que o Deus verdadeiro descesse até eles.
Então, quando nós vemos ali a manifestação da Trindade, como em outras ocasiões no livro de Gênesis, nós vemos que essa comunicação com os homens, toda vez que Deus se manifesta, algo acontece. Toda vez que Deus desce à terra, Ele manifesta de alguma forma a sua vontade. E nada pode continuar do mesmo jeito. Seja, por exemplo, quando Deus se comunica com Abraão e faz o chamado de Abraão, e a partir dali Deus inicia todo um processo milenar para o seu povo, ou seja, quando Deus desce para punir o seu povo, mas nada nunca é igual quando Deus ele se manifesta. Ali as pessoas queriam uma cidade para si, porém, nós vemos que o que acontece na verdade é que, ironicamente, aquela torre, aquela cidade é tão insignificante que Deus desce para ver o povo, e quando Deus olha, Deus diz: não é bom o que eles estão fazendo, não é bom o processo humano. E mais, se nós não impedir eles agora, eles vão se perpetuar na intenção de nos afrontar. Não é o final do versículo de número 6. Não haverá restrição para tudo o que eles querem fazer. Então nós temos a Trindade de um lado, os homens de outro, interesses em conflito. Quem será que vai sair vencedor? O texto bíblico ele é muito claro, porque ele nos mostra como Deus exerce o seu juízo. E sim, Deus é um Deus de juízo quando a sua vontade não é feita, quando os seus filhos, a sua criação, não realiza a sua vontade. Isso nós vemos no verso de número 7. Deus exerceu o seu juízo como? Confundindo a língua dos homens. Bom, se eles se comunicam e eles conseguem fazer má intenção daquilo que é a sua capacidade, veja bem, eles poderiam usar a sua criatividade, o seu esforço monumental. Eles estão formando tijolos para uma construção, eles estão no esforço monumental, tirando coisas, criando coisas onde não existe. Mas em nada disso é para a glória do nome do Senhor, nada disso é para o reino de Deus, é para o reino de si próprio. Então, quando os interesses eles entram em conflito, nós sempre sabemos que Deus ele sai vencedor. E é o que ele faz, ele confunde a língua dos homens, no versículo de número 7. Deus, então, ele nos mostra que Babel, em contraste com a vontade divina, Babel sempre sai perdedor. E olha que similaridade, esta confusão, quando Deus dispersa ele através da confusão das línguas. Porque nós encontramos algo semelhante a este episódio, porém do ponto de vista positivo, que é no Novo Testamento. Atos, capítulo de número 2, versículos 5 a 8. No dia de Pentecoste, nós vemos que existiam várias nações na cidade de Jerusalém. O Espírito Santo desce sobre o apóstolo Pedro, desce sobre os discípulos. E ele, na ousadia do Espírito, quando começa a pregar, diz que aquelas várias nações ouviam na sua própria língua. Eles então ouviam o que aquele hebreu pregava. Imaginemos nós, o italiano, o espanhol, o árabe, diversas nações ali que estão indo para Jerusalém, os gregos principalmente, estão em Jerusalém, e aquele judeu lá do interior de Israel, pregando com ousadia, e eles, como que eu escuto na minha língua, como que eu entendo na minha língua? Esse foi o milagre que Deus fez. Veja bem, há um contraste entre um e outro. Quando os homens querem um reino para si, Deus confunde eles. Mas quando Deus quer implantar o seu reino na terra, Deus une a audição dos homens para que eles possam ouvir a mensagem do Evangelho, independente de qual nação, de qual língua ou de qual povo que eles são. Então nós vemos que a dispersão ela foi um juízo divino. É a manifestação do julgamento divino, mas também foi uma demonstração de que o plano de Deus, ele não pode ser frustrado. A graça de Deus não pode ser impedida de ser manifestada. A vontade de Deus, independente da nossa vontade, independente da nossa intenção, das nossas más obras, Deus sempre fará a sua vontade. Nós vemos isso tanto em Babel quanto em Atos 2. O que nós vemos que aquilo que é juízo divino para eles, e pensem bem,
Olhe para o episódio do capítulo 10, 8, 9, 10 do dilúvio. Deus poderia destruir? Poderia, mas Deus disse que não ia mais destruir. Então, Deus agora, de uma forma muito mais amorosa, Deus cria uma maneira em que as suas intenções cessem, mas que ao mesmo tempo a vontade dele prevaleça. É então que nós vemos que, primeiro, há uma intenção humana, segundo, há uma intenção divina, e quando essas entram em conflito, Deus prevalece. Por quê? Porque Deus é o Criador e nós somos a criatura. É Deus quem deu a origem e nós apenas respondemos ao chamado divino. Vamos ver, terceiro ponto então, de que Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Deus é o dono do mundo que Ele criou, meus irmãos. Não há nada que nós façamos que possa fazer com que Deus mude a sua ideia, a sua intenção ou o seu plano. O que vai acontecer é que Deus, de alguma forma, vai nos conduzir, seja através do amor ou do juízo, mas nos conduzir à sua vontade. Verso de número 8 e 9. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou. Deus, como Criador, Ele faz o seguinte: no final de tudo, o que vale é a vontade divina. O que eles queriam? Vamos fazer um local forte, edificado, gigante, onde nosso nome vai prevalecer, onde as pessoas vão olhar como referência, onde nós vamos entrar como notoriedade para as próximas gerações, e nós não seremos espalhados. Aí Deus confunde as línguas, e o que diz o final do versículo de número 9? E o Senhor os espalhou por toda a face da terra. Tudo que eles queriam é tudo que não aconteceu. Tudo que Deus queria é tudo que aconteceu. Porque Deus é o dono do mundo. Deus os dispersou sobre a terra, porque esse era a vontade divina. Apesar da sua rebelião, apesar deles irem contra Deus, apesar dos seus esforços, o que prevalece é a vontade divina. Deus então impediu que eles continuassem a edificar a cidade de uma forma, como rebelião, dessa intenção deles, de rebelião, do local para si. Deus impede eles, simplesmente ao confundir as suas línguas, porque é impossível lutar contra Deus e prevalecer. Lembram lá da luta de Jacó com o anjo? É impossível lutar contra Deus e prevalecer, mas toda vez que Deus age, alguma coisa acontece. Então nós vemos que Deus os dispersou, e que bom, não apenas por causa da vontade divina, mas porque o juízo divino ainda foi amoroso. Lucas capítulo 12, versículo 51 nos diz: é melhor a divisão do que uma apostasia coletiva. É melhor que Deus divida eles do que Deus os mate, ou que Deus permita com que eles não tenham limite para suas intenções pecaminosas e continuem pecando, ou seja, uma apostasia coletiva, de uma forma perpétua, e os homens sempre acharão uma maneira nova de serem idólatras, de serem apóstatas, novas maneiras de pecar, novas maneiras de afrontar a Deus, mas Deus sempre, no final, vai fazer com que a sua vontade prevaleça. É então que nós chegamos à conclusão dessas três partes: a intenção humana, a intenção divina e, no final, a vontade de Deus prevalecendo. Vamos ao quarto ponto, que é as nossas aplicações. O que nós podemos entender deste episódio da Torre de Babel? Uma cidade, uma torre, um povo que luta contra Deus, uma religião sem Deus. Primeiro, antes de começar a primeira aplicação, na verdade, entenda deste ponto de vista. Babel não é mais uma cidade, uma torre. Babel agora pense do ponto de vista de uma cultura. A cultura de Babel. E a cultura de Babel prevalece. Porque o que é a cultura de Babel? A cultura de Babel é a cultura humana, de uma natureza caída, pecaminosa, que prefere sempre os seus próprios interesses ao invés dos interesses de Deus, que sempre coloca diante de si a sua vontade, os seus desejos, o seu conforto,
independente da vontade de Deus. Então pense agora nas aplicações, que Babel é uma cultura. A cultura de Babel é aquela cultura que se opõe à vontade de Deus. Vamos às nossas aplicações. Primeira delas, qual nome dirige a sua motivação? Qual nome dirige a sua motivação? Qual nome dirige a nossa motivação? Qual nome queremos construir? Qual identidade queremos construir? De que maneira queremos ir ao céu? De que maneira queremos manifestar a glória de Deus na nossa vida? De que maneira queremos tornar Deus conhecido nesse lugar? O primeiro confronto que nós temos é com o nome e a notoriedade. Qual o nome? Qual é a motivação que nós queremos construir? Como cristãos, nós vivemos na cultura de Babel. Nós vivemos numa cultura e numa sociedade que se opõe à vontade de Deus. Diariamente, basicamente, a cultura ela está cheia de mecanismos que se opõem à vontade de Deus. É uma religião sem Deus. E o nosso nome ou é a nossa glória ou é a glória de Deus. De que maneira nós temos conduzido a nossa vida diante da cultura de Babel? Este episódio nos chama a atenção para corrigirmos os nossos rumos, quando as nossas intenções estão divorciadas dos rumos da vontade de Deus. Para nós olharmos qual nome nós queremos edificar na face da terra. É o nosso nome, a nossa notoriedade, os nossos feitos, ou é o nome de Deus, a vontade de Deus? E isso se traduz diariamente na maneira como pensamos, na maneira como agimos, como tomamos as nossas decisões, como gastamos o nosso tempo, como gastamos as nossas intenções, os nossos recursos, sejam eles financeiros ou de outra forma, recursos intelectuais, recursos financeiros também, recursos de tempo, de devoção. Então, o primeiro confronto é, qual é a nossa motivação? Segunda aplicação, segundo confronto é, vivendo por conta em risco, uma sociedade sem Deus. Qual é o ponto? É que o grande risco é a sociedade viver sem Deus. Isso nós vemos que tanto aconteceu não apenas em Babel, aconteceu com Adão e Eva, aconteceu com o episódio do dilúvio, aconteceu com a Torre de Babel, vai acontecer ao longo de toda a história de Gênesis, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ao longo da história humana, sempre há maneiras que os homens criam para viver sem Deus. É uma conta em risco. Agora, do ponto de vista pessoal, imagine que Deus olhe para a sua vida, para observar as construções que você está fazendo. Você está construindo a sua vida, a sua família, a sua profissão, a sua fama. E Deus está olhando as motivações do nosso coração. Então, de repente, Ele nos diz, você ouve a voz de Deus dizendo, você escolheu viver a sua vida por conta em risco. Então, eu não tenho participação naquilo que você está construindo. Eu não tenho participação naquilo que você está construindo sem mim. Deus diz, não vou concordar que você siga nesse caminho usando o meu nome. Vou tirar o meu nome da sua vida, você está vivendo por conta em risco. É a mesma coisa que ele dizer, eu vou tirar minha bênção sobre você. Você quer construir, você quer fazer, você quer ter? Então vá por sua conta em risco. Eu vou tirar o meu propósito da sua vida. Porque se você escolheu viver a sua vida de forma egoísta, então conduza a sua vida assim. O choque de realidade. Já pensou nisso? Já pensou você ouvir a voz de Deus nos dando esse choque de realidade? O bem da verdade é que você está conduzindo a sua vida como você quer e não como eu quero. É um grande perigo quando nós fazemos coisas maravilhosas, extraordinárias, mas nós fazemos tudo isso fora dos propósitos de Deus.
Quando nós queremos edificar a nossa pequena cidade, a nossa pequena torre, distante de Deus, longe de Deus, fora daquilo que é a vontade de Deus. É ruim quando Deus, Ele nos mostra as intenções do nosso coração, quando Ele nos mostra qual é a realidade que há dentro do nosso coração, assim como Ele mostrou no episódio para aqueles homens. Mas ao mesmo tempo, Deus nos traz juízo, e esse juízo é para arrependimento, para que no final façamos a vontade de Deus. A pregação de hoje nos chama a refletir a nossa vida do ponto de vista de Deus e não do nosso ponto. Do ponto de vista não dos nossos desejos e das nossas intenções, mas para nos arrependermos dos nossos desejos e intenções distantes de Deus e voltarmos a olharmos qual é a vontade de Deus. Há um texto em Ezequiel, me veio agora à mente, eu não separei ele aqui para dizer o capítulo, versículo específico, mas em que o profeta ele é usado por Deus para dizer o seguinte: há um buraco no templo, e é como se Deus olhasse por esse buraco e visse a vida religiosa da nação de Israel. E ele vê muita idolatria, muito pecado, muita rebeldia, mas ele está olhando para o templo, ele está olhando para o centro da religião da nação. E aí então, o profeta escreve e diz: quem dera tivesse alguém que fechasse as portas, que apagasse o incenso, que apagasse o fogo, e dissesse: vamos todos para a sua casa, porque o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo sem que Deus se agrade de nós. Nós estamos fazendo aqui a nossa própria vontade, mas quando Deus olhou pelas entranhas da nossa religiosidade, Ele está dizendo assim, ó: quem dera vocês apagassem com tudo isso, parasse com isso, vai cada um para sua casa, porque o que vocês estão fazendo, entre aspas, de forma religiosa, não é a vontade de Deus, porque é apenas aparente, mas não é as verdadeiras intenções do coração dos adoradores que Deus espera. Então, a nossa reflexão do ponto 2 é: qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Será que nós estamos vivendo a cultura de Babel de uma religião sem Deus? Ou será que nós estamos buscando aquilo que é a vontade de Deus? Nos lembremos das palavras de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, 12 e 13. Qual é a vontade de Deus? O profeta Jeremias nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Ou seja, o ser humano, como criação, ele só encontra prazer e satisfação em Deus. E o versículo de número 11 diz: para vos dar o fim que desejais, o fim que esperais. Ou seja, Deus sabe os desejos humanos, Ele é o nosso Criador. Deus conhece aquilo que nós queremos e desejamos. E Ele diz: eu quero dar o que vocês desejam, o que vocês querem, mas não do jeito e da maneira que vocês querem. Muitas vezes o que vocês querem vai levar vocês a um caminho de morte, de maldição, a um caminho de perdição. Mas se vocês olharem para a minha vontade, vocês vão ter paz e vocês vão ter a bondade, não a maldade, porque é isso que eu espero de vocês, é isso que eu quero dar a vocês. Então, me invoquem, orem, clamem, me busquem, porque vocês vão me achar quando fizerem de todo o vosso coração. Então, como cristãos, na cultura de Babel, nós só encontraremos prazer em Cristo e não na cultura em si mesma. Senão, nós vamos estar perdidos em meio a uma religião sem Deus. Terceiro ponto e último, e já vamos encerrar. Uma religião sem Deus, ela tem algumas características. E o problema da Torre de Babel não está no progresso, mas está no progresso sem Deus. Todos nós
queremos uma melhor vida para si mesmo, para seus familiares, para seus irmãos, para a igreja, para a sociedade como um todo. Especialmente poucos, talvez não poucos, mas alguns têm a verdadeira maldade no seu coração. Criam uma aparência de boas intenções, mas no final são maldosos, querem o mal. Mas na grande maioria, queremos assim, as pessoas elas erram de forma grosseira, mas ainda assim pode ser que haja ali uma boa intenção de melhorar a vida de todos, de melhorar a sua própria vida. Porém, qual é o grande erro? Não é a intenção, mas é a intenção sem Deus, é o progresso sem Deus. É isso que Deus não aprova. Deus não aprova quando nós queremos melhores coisas. Deus aprova quando nós queremos essas melhores coisas independente dele. Porque não há nada de bom fora de Deus. Então nós empreendemos, nós nos envolvemos, dedicamos o nosso tempo, dedicamos a nossa inteligência, dedicamos os nossos recursos em construir, em participar, porém em coisas que Deus não aprova. E esse é o problema, porque o progresso sem Deus é destrutivo. E aqui, olhando de uma forma mais geral, esse talvez é um dos grandes chamamentos do nosso tempo. Qual é? As nações têm virado as costas para Deus. A sociedade tem tentado banir Deus da história. Além disso, tem substituído Deus por outros deuses e tem escarnecido do nome de Deus. A cultura tem dito, Deus morreu, agora nós estamos livres para viver sem Deus. Porém, o que nós vemos é que muitos, ao dizerem que não são mais religiosos, não tem mais um Deus para os controlar, ao mesmo tempo cultuam a ciência, a tecnologia, a globalização, o desenvolvimento econômico, a imoralidade, a perversão, o egoísmo, o seu próprio umbigo. As nações têm feito monumentos a si mesmos, buscando fama para si. É o homem tentando esquecer do céu na medida que busca a imortalidade na terra. Mas o que nós vemos é que aqui tudo é passageiro. Aqui, como nos diz, estudamos lá em Eclesiastes, a vida é vapor. É um clique e nós simplesmente deixamos de existir. O que é 70, 80 anos da nossa vida perto da eternidade divina? Então, o que nós vemos é que o Evangelho, ele é a única ponte para chegar aos céus. O que eles queriam? Uma ponte que pudesse, fizesse com que eles chegassem por conta própria até os céus. Há um desejo humano pela eternidade, pelo divino, por aquilo que ele desconhece, por aquilo que é espiritual. Mas o problema é que é sempre feito na própria força. Só que o Evangelho, ele é aquilo que o ser humano mais precisa e mais procura. A diferença é que a gente sempre vai procurar no lugar errado. Não vai procurar em Cristo, na palavra de Deus, na pessoa de Deus, no próprio Evangelho. A soberania de Deus, a graça salvadora, a reconciliação vem através de Cristo. Então, que os homens querem chegar ao céu, nós alcançamos, mas pela forma como Deus quis, a graça salvadora e redentora em Cristo Jesus. Sem Ele, nenhum de nós vai chegar ao céu. Mesmo diante da confusão e da divisão causada pelas línguas, naquele momento nós vemos a mão de Deus agindo de maneira soberana para cumprir os seus propósitos. Jó diz, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E o que Deus faz? Quando Deus olha para as nações, querendo viver sem Ele. Último texto bíblico, Salmos, capítulo de número 2. Salmo de número 2, do verso 1 ao verso 4. Qual é a resposta de Deus diante da oposição das nações? Verso 2, capítulo 2, Salmo de número 2, verso 1. Pergunta: por que se amotinam ou se rebelam as nações? Por que os povos imaginam coisas vãs?
Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas amarras, sacudamos de nós as suas cordas. Verso de número 4. Aquele que habita nos céus ri, o Senhor zomba deles. Meus irmãos, quando nós olhamos uma oposição total contra Deus nas nações, na sociedade, na nossa rotina, e nós muitas vezes pensamos, as coisas estão ficando difíceis. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está rindo deles. Deus está dizendo que várias nações, vários príncipes, vários reinos se reuniram e dizendo: nós vamos acabar com Deus. Deus está rindo deles. O que o salmista nos mostra é que aquele que habita nos céus zomba deles, porque todos são criaturas e o nosso Deus é o Criador. Amém? Vamos colocar em pé e vamos estar orando. Entregando diante da presença do nosso Deus, dizendo: Senhor, obrigado pelo arrependimento que nos trouxe a nos apresentar o Evangelho, a não deixar nós seguir o nosso caminho de uma vida sem Deus, não deixar nós seguir as nossas próprias intenções, os nossos próprios desejos, porque no final, como nos diz também o texto bíblico, há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Agora, quando Deus, Ele intervém na história, quando Ele intervém na nossa história, quando Deus nos traz o seu julgamento, não é para nos condenar, é para nos arrepender e nos colocar de volta nos trilhos e no caminho certo, que é a sua vontade. E a vontade de Deus é, Jesus disse, que vocês creiam naquele que Ele enviou. O Evangelho é a resposta de Deus para todos os nossos anseios. Amém? Vamos orar. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diante da Tua presença nós estamos, Senhor. Que através do Teu Espírito, fala ao coração de cada um de nós nessa manhã. Perdoa, Senhor, se com a minha limitação algumas palavras, algumas frases, algumas partes do texto bíblico eu não consigo expor de uma forma que seja tão compreensível aos meus irmãos, ou tão profundo quanto a Tua palavra nos mostra, e ela é a vontade de Deus. Mas eu creio que o Teu Espírito Santo está falando a cada um de nós dentro das nossas realidades, dos nossos desejos, das nossas intenções. Minha única oração, Senhor, é que o Teu Evangelho, ele encharque o nosso coração, ele domine o nosso ser, ele quebrante o meu coração, ele tire de mim todo pecado, toda má intenção, toda maldade, todo desejo contrário à Tua vontade, tudo aquilo que não é o que o Senhor quer, mas é o que eu quero. E muitas vezes o que eu quero eu mascaro com um ar religioso, como se fosse a Tua vontade. Mas aí o Senhor vem ver aquilo que aquilo que cada um de nós está fazendo. E o Senhor nos apresenta o Teu Evangelho, e o Senhor mostra os caminhos de morte que nós estamos seguindo sem Ti. Mas o Teu juízo é um juízo de arrependimento, é um chamado a um retorno à Tua vontade. E nós sabemos que o Evangelho é o Evangelho todo para o homem todo. Não há 1 centímetro no meu ser que Tu não diga que é Teu, que Tu não diga que pertence a Ti. E quando eu desvio alguma parte de mim para fazer a minha vontade, eu estou entrando em confronto contra o Senhor. Mas o Teu Espírito, e graças Te damos, porque Tu não nos permite ficarmos em apostasia coletiva, que na Assembleia de Deus de Jardim Botânico, Senhor, o Teu Espírito não nos permita ficarmos em idolatria, em apostasia coletiva, ou desobedecermos a Tua vontade, ou fazermos as nossas próprias vontades, mas que domingo após domingo, quando a Tua palavra for pregada, que Tu nos confronte,
e que Tu nos diga aquilo que há errado em nós e nos corrija para aquilo que é a Tua vontade. E que os nossos pecados e maldades, eles não sejam simplesmente passados a mão por cima, mas que o Senhor nos confronte, nos arrependa e diga, se espalhem pelo mundo e levem esta palavra, e levem este Evangelho. Porque no final esse é o Teu desejo, que o Teu nome, não o nosso nome, ele seja engrandecido e proclamado, e que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida, na nossa igreja, no nosso culto e no nosso dia a dia. Assim eu oro, e assim nós entregamos estas palavras, em nome de Jesus. Amém.